você tem um produto conceitual aqui, superior, e você tem um produto que entrega uma experiência bem próxima por um custo-benefício muito bom. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre remos. Como eu sempre digo aqui no canal, remo é o meu equipamento preferido, cardio, né? Não faz parte tanto da cultura brasileira, mas acho que cada vez mais a gente vai se vendendo aos exercícios que são mais eficientes. Então nós já temos outros vídeos aqui que vocês vão ver aqui em cima, nós já temos vídeos que nós já fizemos do A1, certo? Nós depois temos um outro vídeo que nós fizemos do Stark, que foi um modelo mais novo, mais recente. Temos o vídeo lá com o Calil, tutorial também de como remar. E agora que eu consegui estar com esses dois remos juntos aqui, eu tenho testado nesses últimos dias. Então, para resgatar esses dois remos, servem para você que também está pesquisando esse equipamento em casa. Eu tô com um desse daqui em casa nesse momento. Eu já tive o water rower também, já remei muito no water rower na vida, realmente nos últimos 7 anos. E como eu gosto bastante dos remos, tendo lado a lado, eu quero mostrar para vocês um pouco algumas diferenças para ajudar depois você na tomada de decisão. Mas é o seguinte, então, primeiro, vou falar do water rower, porque eu tenho uma história bem legal com eles há mais de 7 anos, realmente, quando a gente começou a trazer para o Brasil. Excelente remo, empresa americana, ele é fabricado nos Estados Unidos e tem toda uma questão de um conceito. Então, quando eu falo da história de remos e das fábricas, pô, essa daqui realmente eu tenho um carinho especial por todo o conceito. Mas aqui também é o seguinte, tem um remo muito bom por metade do preço desse daqui. Então, tem os dois lados da história, emocional e racional. Mas o Water Rower é uma empresa de já 33 anos de remo, ela é a pioneira e é o remo original de água. Depois os outros vieram até inspirados no Water Rower, o Stark é um desses e outros que talvez a gente conheça aí do mercado também são inspirados no Water Rower. Mas a Water Rower como empresa eu gosto bastante porque a questão da madeira, quando eu comparo os dois aqui, ó, essa é uma madeira de reflorestamento, então mais ecológica. Você percebe aqui, né, vocês não, mas eu aqui sim, logicamente pelo tato e a questão do tratamento e do óleo. Aqui a gente tem uma madeira mais simples, né, você sente um pouco mais a aspereza, mas é aquela história, poxa, eu que estou no mercado, dou muito valor mais a essas coisas e a toda a história do equipamento, eu gosto bastante aí dessa história do Water Rower. De construção, o Water Rower sim leva um pouco de vantagem e por isso que fica um pouco mais caro também em preço, porque é madeira de reflorestamento, tratamento, então eu levo uma vantagem. Então aqui é um pouquinho mais simples, mas entrega uma estrutura muito estável também. Então é mais a questão do desenvolvimento, acabamento premium e o conceito do Water Rower. Outra coisa que eu até prefiro no Water Rower, frente ao Stark, que eu vou falar aqui do console do painel, mais pelo posicionamento do painel e pelo contraste, mas o posicionamento aqui central, enquanto o da Stark tem um posicionamento lateral e um visor um pouco menor. Então, puta, não é nada, eu tenho esse em casa, uso bem, então tem uma leve diferença dos visores aqui, ali um pouquinho mais completo do que aqui. Agora, um ponto positivo do Stark que eu tenho em casa, e por isso eu quis ter o Stark e não quis ter o Water Rower nesse caso. O A1, esse modelo, tem o trilho de alumínio, ele acaba sendo um pouquinho mais ruidoso, né? Não sei se vocês conseguem perceber um pouco esse barulho, enquanto o Stark, ó, é extremamente silencioso. Então o Stark, ele tem o silêncio do Water Rower modelo Club e o Natural, que a gente vai colocar uma imagem para vocês saberem que é um modelo superior a esse, mas é um modelo de 20 mil reais. A gente está falando de um remo de 8 mil, estamos falando de um remo de quase 17 mil, e eu acabei de citar o outro remo da Water Rower de 20 mil. Então, a gente tem um conceito aqui superior em algum desenvolvimento, em insumos, em materiais, em construção, mas aqui a gente tem um produto também que entrega uma experiência muito próxima por essa relação de custo-benefício. Na questões dos ajustes aqui, ó, dos pés e os handles também da minha pegada, os dois remos eles têm uma pegada, o tato aqui, esse material da borracha, eles são muito parecidos, tá, dos dois remos. Então eu gostei bastante da Stark aí nesse sentido. Outros remos magnéticos, né, a gente está acostumado bastante a ver no box de CrossFit, o remo da Com, você tem aquela pegada mais dura. Então esse daqui particularmente eu gostei bastante, os dois são bastante similares. Aqui as peças de apoio, o A1 ele tem um pouquinho mais de abertura do que o Stark, mas do Stark é igual ao do modelo Club, que é um pouquinho mais fechado. Isso é detalhe, só uma pessoa que seja um pouquinho mais obesa, às vezes vai se sentir um pouquinho mais confortável, a posição de pernas um pouquinho mais abertas. Eu particularmente gosto um pouquinho mais fechada, prefiro essa daqui. As alças de ajustes aqui são bem parecidas, aqui eu tenho uma precisão um pouquinho melhor do que a do Stark, mas elas são muito boas também, então tanto aqui a gente tem também o ajuste de altura,
aqui dependendo da altura, o tamanho do seu pé. Aqui nós temos também, então ele tem uma certa similaridade dos dois. Eu também tenho esses ajustes aqui, né? Pés maiores, menores, então aqui fica um bom firma-pé. Eu vi muita similaridade também, quando a gente pesquisou bastante, sobre todas essas alças aqui, que são alças náuticas, tá? Que elas passam pelas roldanas, tanto do remo Stark quanto do remo Water Rower. Então, com relação a isso, eu realmente entendi assim, muito parecidas a qualidade dos rolamentos, o acesso ao galão de água também, eles são bem parecidos, então são similares. Eu vou subir um pouco o remo aqui na posição vertical, os dois também, para mostrar só como que é feito aqui, ó. Toda a parte de baixo que faz essa junção, então você vê toda essa fita náutica, depois com a junção do elástico, que vai estar ali em cima, esse elástico que tem essa elasticidade, que faz o movimento retornar um pouco. Do Stark, ele é bem similar, o elástico um pouquinho mais curto, mas as tiras, os acabamentos, tem uma leve diferença, mas a gente percebe que são materiais aí de qualidade até que compatíveis. Deixa eu descê-lo aqui. Na parte de resistência dos dois remos, o galão de água com a hélice e a inércia depois que elas giram, pô, eles me parecem, a percepção que eu tenho assim, são muito parecidos, são bem similares, o mecanismo, o tamanho do galão, a quantidade de água, né, permitida aí, ou indicada, eles são bem parecidos, são bem próximos. Então, tirando algumas pequenas diferenças no sentido desses modelos de remo, que eu tenho aqui meus pés um pouquinho mais afastados, esses um pouquinho mais fechados. E eu tenho a diferença do trilho, aqui que é um trilho de alumínio, que eu sinto uma vibraçãozinha. Aqui eu tenho um trilho duplo, que ele é mais silencioso e mais suave. Tirando isso, os remos têm uma certa similaridade e o remo da Stark, para quem gosta de fazer um pouco mais de força, ele é um pouco mais resistido. Então, como esse elástico de baixo que eu mostrei, ele é um pouquinho menor, eu percebo que o movimento ele fica um pouco mais pesado. Então, quem gosta de puxar um pouco mais de força, o remo da Stark oferece uma resistência um pouco maior. O remo do Water Rower, ele parece uma resistência um pouquinho menor, é muito bom, gosto muito, então ele é um pouquinho mais solto, um pouquinho mais fluido. Quando eu quero imprimir mais velocidade, eu consigo imprimir mais velocidade no Water Rower e consigo imprimir um pouco menos de velocidade no Stark, porque o Stark eu uso um pouco mais de resistência, ele é um pouco mais pesado, posso assim dizer. Eu faço um pouco mais de força em pernas e membros inferiores e membros superiores, né? Membros inferiores também e superiores também, quando eu termino com o meu movimento aqui de core e de braços. Eu sinto uma resistência maior, então eu trabalho com mais força do que eu trabalho aqui. Aqui, se eu quiser trabalhar com mais velocidade, eu consigo. Mas no frigir dos ovos, eu posso falar, são dois remos que eu gostei muito mesmo, muito. Estou com esse daqui em casa, não estou com esse. Estou com isso aqui em casa justamente porque ele é mais silencioso, eu queria testar a conectividade e tudo isso. Eu posso falar da conectividade rapidamente. Aqui nós temos a conectividade em Bluetooth. Este daqui não tem a conectividade direta nele, mas ele tem um dispositivo, uma polia que você pode comprar à parte, pode trocar essa original que vem, e aí ele vem com conectividade. Talvez, eu não sei se os próximos modelos que estiverem chegando ao Brasil, se já terá uma conectividade direto nele. Isso eu não sei te responder agora, mas é bem provável que sim, porque todos os equipamentos estão indo para as maiores tecnologias de conectividade. Então no Brasil nós ainda não temos, mas esse daqui tem. Então, voltando, parte de experiência, e eu falo isso como usuário, tenho esse em casa, tenho gostado bastante. Se eu fosse trocar esse da Stark, eu trocaria pelo modelo Club do Water Rower, mas ia para um investimento de R$20 mil. Eu gosto bastante do Club, até porque ele tem o painel S4, que tem umas programações a mais também, que quando eu faço alguns treinos, eu gosto de utilizar alguns recursos de programação de lá. Mas tirando isso, eu vou te falar que eu estou sendo muito bem atendido com esse, tenho gostado bastante do visual, da experiência de treino, mas eu queria mostrar a diferença dos dois, porque muita gente compra o Water Rower, e eu vou te falar, se couber no seu bolso, o equipamento é sensacional, tem toda uma história por trás da empresa, tem todo um conceito, é muito mais premium, mas precisaria apresentar os dois, por isso que eu também tenho recomendado fortemente o remo da Stark. Mas é isso aí, a ideia foi
foi trazer mais um conteúdo de remos. Em breve, possivelmente, mais um outro remo que tem chegando aí em janeiro, fevereiro no mercado. Eu vou apresentar aqui também, possivelmente vai ser um remo magnético, um pouco diferente, mas como eu gosto bastante de remo, vocês vão me ver e ouvir falando bastante sobre esse tipo de equipamento. Espero que tenha contribuído com vocês. Encaminhe aí esse vídeo para os seus amigos remadores e aproveitem aí o conteúdo. Grande abraço, até os próximos vídeos. Academia boa, academia perto.